Gestão Local, Governo Cidadão, que vai ser apresentada pelo senhor Armando José Bellinati, técnico do CEPAM e assessor da presidência. Bom dia a todos. É com muita satisfação que o CEPAM venha a essa série de seminários que termina aqui em Bauru essa semana. No meu caso, trazer alguns aspectos que nós entendemos que são importantes para que a gente busque aí uma reflexão de todos com relação ao modelo de gestão adotado pelos municípios, né? Agora, antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu gostaria de saber, dentre os presentes, quais são aquelas pessoas que trabalham no serviço público, sejam prefeitos, vereadores, servidores públicos de modo geral. Vou levantar a mão só para poder ter uma ideia. Ok? Então, presumo que os demais, né, são pessoas não vinculadas ao poder público, né? Dentre os presentes, quem conhece bem o CEPAM, quem já teve alguma interação com o CEPAM, dá uma levantada de mão. Ok. Apesar do nosso presidente ter colocado no início da sessão de hoje, um pouco sobre o CEPAM, eu quero explicar um pouco mais sobre a nossa forma de atuação. O CEPAM é uma fundação criada e mantida pelo governo do Estado de São Paulo. Tem mais de 30 anos de existência. Nós somos vinculados à Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo. Fisicamente, nós ficamos no campus da cidade universitária lá em São Paulo, da USP. O CEPAM, ele é um grande centro produtor de conhecimentos. Então, existe uma preocupação do CEPAM em estar buscando sempre novos assuntos, novas posições que possam estar auxiliando os gestores municipais no seu dia a dia. E ele atua como? É comum as pessoas procurarem o CEPAM para a resolução de casos pontuais. Existem dúvidas, por exemplo, na área jurídica ou de modernização administrativa. Então, o nosso corpo técnico, em função do conhecimento produzido, esclarece essas dúvidas e orienta, né, essas pessoas que vêm procurar o CEPAM. O CEPAM também tem uma linha de serviços que é a prestação de assistência técnica, seja através de consultoria ou de uma assessoria. Então, são problemas mais complexos que são resolvidos através de um projeto que é desenvolvido junto a quem nos procura. E o CEPAM também tem uma tradição muito grande na realização de cursos, seminários. Então, o conhecimento que é produzido, é sistematizado e é constantemente colocado à disposição do nosso público, né, entre aspas, que são os servidores municipais, os gestores municipais, os vereadores. A nossa proposta de hoje, né, é estar levantando alguns aspectos que a gente entende que são importantes para serem refletidos, porque nós entendemos que num momento desse de transição, uma virada de milênio, onde muita coisa nova surgiu, né, a gente tem que entender um pouco qual é o contexto no qual as prefeituras estão atuando, como é que isso acaba influenciando o nosso dia a dia, e como que é que eu me reorganizo para poder fazer frente, né, a essas necessidades e também que a gente consiga fazer desenvolvimento do município, né? Então, nós preparamos essa palestra, que nós pretendemos estar cumprindo no mais tardar até meio-dia com vocês, uma coisa mais rápida, né? Mas acho que é importante a gente sair daqui com alguma coisa assim, olha, como é que eu estou hoje, né? Então, nós temos aqui, nesse quadro, o centro é a administração municipal. Ela tem um modelo de gestão que adota, que a gente percebe que é uma coisa em função, que não varia tanto, ainda que em função do porte dos municípios. Mas que esse modelo vem sofrendo influências, ele tende a mudar, ele precisa mudar. Um foco de influência vem aqui do programa de reforma do Estado que o governo federal iniciou há algum tempo atrás, e que acaba criando um paradigma para os governos municipais. Basicamente, em que consiste esse programa? O governo federal entendeu que determinadas atividades desenvolvidas por ele, a partir de um determinado momento, já não deveriam ser mais executadas diretamente pelo poder público. Então, iniciou-se um processo, um programa de desobrigação ou desoneração dessas atividades. Então, iniciou-se um processo de terceirização, um processo de privatização, né? Houve um incentivo à criação das organizações sociais,
E muitas dessas atividades, através de contrato de gestão, elas foram assumidas pelos órgãos do terceiro setor. Ok? Eu estou percebendo algumas pessoas anotando. Esse conjunto de transparências também está no site do CEPAM. No final nós vamos dar aí o nosso endereço eletrônico. Quem tem acesso, né, à internet pode estar pegando esse material na nossa página. Um outro aspecto que influencia e que tende a forçar o processo de mudança desse modelo de gestão vem da evolução tecnológica. E essa evolução tecnológica é calcada em dois grandes aspectos. Um é a evolução da informática e outro é a evolução das telecomunicações. Na informática, se nós pararmos para pensar, há uns 15 anos atrás, os computadores que estavam chegando, né, aqui no Brasil, ou os computadores que o poder público tinha condições de estar comprando, eram máquinas limitadíssimas, né? Eram máquinas tipo XP ou aqueles ATs, os 286, 386, que tinham uma limitação em termos de velocidade de processamento, em termos de memória, né? E por consequência, as aplicações que eles rodavam também acabavam sendo limitadas. Hoje a coisa mudou muito. As máquinas evoluíram em capacidade de processamento, em capacidade de armazenamento, velocidade, e o preço se tornou bem acessível, né? Você aqui em Bauru, em São Paulo, a gente vê nas ruas faixas, né, falando, olha, Pentium 3, 800 MHz por R$1.800, uma coisa, né, acessível. Outro aspecto das telecomunicações, também no passado não muito distante, se eu tivesse que fazer uma ligação de um ponto de estado para outro, ia demorar um certo tempo, a qualidade dessa ligação deixava muito a desejar. Hoje as coisas já não são tão assim, né? Eu faço uma ligação, me conecto rapidamente em qualquer ponto do planeta, com a qualidade como se eu estivesse falando daqui nesse mundo. A somatória desses dois aspectos fez com que se implantasse de uma forma quase que irreversível a figura da internet. E a gente não pode perder de vista, se eu vou pensar em rever o meu modelo de gestão, em adotar essa ferramenta, porque é um excelente instrumento de interação com aquele que é o nosso grande patrão, entre aspas, né, que é o cidadão. A gente tem exemplos aí, em termos de uso da internet como instrumento facilitador dessa interação. E aí não é uma questão de propaganda do partido A, B ou C, mas o governo de São Paulo, a Prefeitura Municipal de São Paulo, tem uma página na internet onde eu consigo acessar uma série de informações com relação à IPTU, eu consigo acessar uma série de informações com relação a multas de veículos, certo? Como São Paulo, outros municípios já estão na internet e já estão utilizando esse recurso. E é um recurso que muda radicalmente esse processo de interação e a qualidade do serviço prestado. Terceiro aspecto, vem aqui da iniciativa privada, né? Todos sabem que na iniciativa privada a coisa funciona assim: eu coloco o recurso financeiro no empreendimento e eu quero obter retorno disso. Agora, eu quero um retorno ao menor custo possível. E a gente percebe que na iniciativa privada, muitas estruturas que até então vinham funcionando dentro de um determinado padrão, tomaram outro rumo em função do quê? Processos de reengenharia. E o que é reengenharia também numa visão simplista? É romper com aquela estrutura que está montada e construir uma outra totalmente diferente que atenda às minhas necessidades em termos de cumprimento dos objetivos da minha instituição. Então isso também é um modelo que a gente não pode perder de vista. Eu, enquanto técnico do CEPAM, cheguei a atuar no interior do estado de São Paulo fazendo um processo de reforma administrativa. A gente percebe, acabei percebendo depois de um certo tempo, em que eu estou contribuindo? Se o que a gente acaba fazendo é uma mudança de rótulo no organograma, certo? Isso acaba não resolvendo o problema mais sério da prefeitura. Então aqui eu acho que está a solução. A gente tem que ser arrojados na mudança. Eu tenho que procurar romper com tudo aquilo que eu já tenho instituído e partir de um novo modelo. O próprio CEPAM passou por isso. No início da gestão Covas, o CEPAM teve a sua estrutura mudada radicalmente. Nós estávamos organizados em superintendências
Embaixo dessas superintendências temos gerências, departamentos, então é uma estrutura muito encorpada. E, associado a isso, né, essa mudança do governo, impôs-se aos CEPAMs, olha, vocês têm que ter receita própria. Então, o que nós fizemos? Rompemos com aquela estrutura, deixamos de lado e construímos uma outra estrutura baseada em unidades de produção. Eu coordenei uma unidade de produção e modernização administrativa. Todo o processo que entrava nessa organização, nessa unidade, nós tínhamos um foco de negócio. Se eu tenho que gerar receita própria, eu tenho que atender a quem me procura como um cliente. Certo? Se pensar isso para um órgão público, é uma mudança radical. Tanto para nós, como para quem nos procurava no momento. Então, acho que são exemplos que a gente tem que tomar, conhecer e não perder de vista. Outra coisa que vem da iniciativa privada é a gestão pela qualidade. Se existe um processo de qualidade na iniciativa privada, e aqui a gente tem representantes da iniciativa privada, e a coisa funciona, por que não trazer para dentro do serviço público isso? Certo? Nós temos que nos preparar, a nossa estrutura, para fazer o desenvolvimento do município. Então, tem que procurar me espelhar nos exemplos, né, nas práticas que hoje acontecem na iniciativa privada também. Outro aspecto, globalização. A quebra das barreiras, né, com o processo de globalização, permitiu um acesso a produtos que até então a gente nem sonhava, né? Eu brinco com isso daqui, ó, esse laser point, vem do meu filho. Hoje é uma Barateros, mas ela não tinha acesso. Por que isso começou a entrar no Brasil? Porque houve um processo de rompimento de barreiras, a gente conseguiu adquirir isso por um preço acessível, os camelôs vendem na rua isso, né? Agora, é vantagem, né? Você pega câmeras de vídeo, mesmo canhão de projeção, a gente não tinha acesso a certos produtos. Só que, quando a gente começa a trazer alguma coisa de fora, o nosso parque produtivo não atua direito, não consegue produzir, e se ele não produz, ele não arrecada os impostos, né? E ele não arrecada o imposto, porque o imposto, o que acontece? A máquina pública começa a ter uma deficiência de recursos. Esse é um dado que a gente não pode perder de vista no modelo, na reformulação do modelo de gestão. Eu tenho que me adequar ao momento de escassez de recursos financeiros. Então, quanto menos eu gastar na minha estrutura, na manutenção da minha estrutura, melhor. Penúltimo aspecto, sociedade local. Acho que em função da facilidade que a gente tem hoje, né, de entender outras culturas, de ter acesso a uma série de informações do que acontece aí fora, a sociedade passou a ser muito mais exigente. Contudo, é no produto que ela compra no supermercado, é no produto que ela compra na farmácia e é no serviço que ela quer obter no serviço público. Certo? Então ela se torna muito mais exigente e eu tenho que estar preparado para atender essas exigências. A própria Constituição também prevê uma participação da sociedade, né? São os conselhos municipais que a Constituição de 88 propôs a criação. Existe a figura das parcerias. É comum nós encontrarmos aí empresas assumindo certos serviços públicos, né, em troca de propaganda. Exemplo, eu vi lá em São Carlos ontem, vi em São Paulo, e não deu tempo de ver se aqui em Paulo existe, mas áreas de canteiros centrais, de ruas, que são mantidas por empresas em troca do que? Olha, uma placa dizendo, esta área é conservada pela empresa X, ou esta área é conservada pela empresa Y. Então, é um modelo de parceria que se estabelece entre o Serviço Público Municipal e a iniciativa privada, que facilita a atuação da Prefeitura, mas também facilita a empresa em termos de divulgação do seu nome. O último aspecto que a gente entende que também implica na revisão desse modelo vem da Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, né? Nosso presidente colocou que, a princípio, as pessoas enxergam como ser um instrumento ruim, mas ele tem um lado bom também, ele força a mudança de certas práticas. Ele exige da gestão local uma mudança no comportamento com relação às finanças públicas. Ele exige da gestão local que se criem mecanismos que deem transparência a essas ações.
certo? E se ela exige, eu também tenho que pensar em rever o meu modelo, as minhas práticas, para que eu atenda a lei. Hoje a gente entende que o modelo de gestão deva ser focado fortemente no cidadão, porque é para ele que a gente tem que atuar e é com ele que nós temos que atuar. Tendo isso como princípio, o modelo de gestão deve ser democrático. Hoje eu tenho exigências constitucionais, certo? Exigências da lei fiscal. Eu tenho que procurar envolver a sociedade no processo de definição de prioridades ou de tomada de decisão. Como é que eu faço isso? Eu tenho que rever a minha estrutura para criar unidades específicas ou criar canais de comunicação e interação com a sociedade para que isso aconteça. Eu tenho que procurar também trazer essa abertura internamente à prefeitura. Esse modelo tem que ser participativo. E o que é ser participativo? É estar envolvendo os servidores na melhoria desse processo de gestão, na obtenção de novas ideias de funcionamento. Certo? A partir do momento que eu estou no topo da pirâmide, eu me distancio daquilo que acontece na base. Mas quem está na base sabe quais são as reais necessidades, quais são as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia da instituição. Então eu tenho que procurar ouvir essas pessoas para que contribuam na melhoria desse processo, porque isso acontecendo, eu vou conseguindo atuar melhor junto ao cidadão. E o modelo de gestão tem que viabilizar as questões do empreendedorismo, para fazer face às questões da globalização. E aí o professor que me antecedeu muito bem trabalhou esse aspecto do desenvolvimento sustentável, certo? E aqui eu só quero reforçar um aspecto. Eu tenho que buscar o desenvolvimento, fazendo com que as coisas aconteçam, com que os recursos não se esgotem, certo? Mas também procurando estabelecer um compromisso com novas gerações. A gente percebe que alguns municípios busca-se o desenvolvimento com a implantação de novas indústrias, mas a qualidade de vida cai. Se eu estou hoje conduzindo um município, eu tenho que pensar como será o dia de amanhã dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos. Então, as novas gerações têm que ser respeitadas em função das minhas ações de hoje. O modelo de gestão também ainda prega que os problemas tendem a ser resolvidos regionalmente. Existem problemas que são localizados, mas existem problemas que são regionais. E aí eu tenho que estabelecer programas de cooperação. E surgem as figuras dos consórcios, né? Uma coisa que é muito forte hoje em dia, que são os comitês de bacia, os fóruns regionais, né? O ABC em São Paulo tem um fórum que discute constantemente sobre o processo de desenvolvimento. O próprio CEPAM, algum tempo atrás, na região de Penápolis, quando os recursos de informática eram escassos, organizou, junto aos municípios lindeiros da Penápolis, um consórcio de informática. Foi uma solução que se encontrou para resolver um problema comum a vários municípios, utilizando-se o pouco recurso de cada um deles. E a própria Secretaria de Planejamento, nós não temos aqui para mostrar para vocês, mas podem procurar no Escritório de Planejamento ali de Bauru, está colocando no ar uma publicação orientando a formação de consórcios, no qual técnicos do CEPAM participaram da elaboração desse instrumento. Agora, o que está por trás do meu sistema de gestão? Nós temos aí algumas variáveis que devem ser consideradas. Primeira delas, a minha estrutura organizacional, né? O meu organograma. Como é que eu desenho esse processo de acompanhamento, desenvolvimento de certas atividades? Eu tenho a tecnologia como uma segunda variável. Quanto mais moderna, melhores resultados eu consigo obter, mas ela estabelece um conjunto de exigências diferenciadas. Terceira variável são os recursos humanos, que é quem coloca isso tudo para funcionar. Os sistemas administrativos, né, que é como as coisas devem funcionar. E os processos, como é que eu alimento esses sistemas. Cada uma dessas variáveis está interligada com a outra. Se eu mexer numa delas, eu tenho que estar revendo as demais. Um exemplo. Almoxarifado. Todos nós, não importa se é a prefeitura, a Câmara, ou o comércio, ou um pequeno produtor, todos nós
dependemos de matéria-prima para poder trabalhar, ou de material de consumo, certo? Eu posso estar controlando esse almoxarifado através de fichinhas, certo? Então, eu recebo o material do meu fornecedor, pego a nota fiscal, confiro, lanço na ficha aquela entrada de material, armazeno o item na prateleira, e à medida que for surgindo demanda, eu vou atendendo e vou fazendo essa contabilidade. Isso é uma tecnologia. Eu posso adotar uma tecnologia mais moderna. Posso criar um sistema informatizado, implantar no computador e fazer esse processo todo de uma forma muito mais simples. Na primeira situação, para poder mexer com as fichinhas, primeiro, eu tenho um sistema que diz, olha, o material da entrada tem que passar pelas mãos do almoxarifado e que vai fazer o quê? Em termos de procedimento, vai conferir os cálculos, não é isso? E vai lançar a fichinha. Isso exige uma certa habilidade de quem está operando esse trabalho. Se eu mudo do computador, já começa por aqui, né? Além de ele saber fazer as 4 operações, saber ler, tem que saber operar o equipamento informático. Tem que ter, no mínimo, uma noção básica da informática. Como é que eu ligo o computador? Como é que eu faço para imprimir alguma coisa? Certo? Como é que eu entro no sistema que vai gerenciar esse trabalho do almoxarifado? Com certeza, aqui muda, porque fica muito mais simples. Se fica mais simples a coisa acontecer, o controle disso tudo também muda a minha estrutura, certo? E os procedimentos são simplificados. Então, mexendo uma variável, eu tenho que mexer em todas, certo? Agora, para que eu mexo isso? Para poder fazer que os meus objetivos e metas sejam melhor atingidos, certo? Uma prefeitura não tem objetivo? Tem. Uma prefeitura não tem meta? Tem meta. O próprio PPA é o conjunto das metas a serem atingidas num determinado horizonte. Ok? Agora, para que essa mudança aconteça, nós entendemos o seguinte: não dá para fazer mais trabalho de gabinete. Não dá para ficar sendo discutido por um grupo pequeno, isolado do contexto. Eu tenho que envolver as pessoas. E eu consigo envolver as pessoas utilizando-se um instrumento importante, que é o planejamento estratégico. E aí, são várias metodologias que existem. Por exemplo, tem o PES, que foi desenvolvido pelo Carlos Matos, que foi um ministro do Allende, quando houve a queda do Allende, ficou preso e na prisão ele começou a discutir ou a pensar por que as coisas eram erradas. Ele desenvolveu essa metodologia, né? Dessa metodologia surgiu uma outra metodologia que é o PED. Nós tivemos a oportunidade de interagir com essa pessoa do IPEA, um técnico de IPEA, um economista, o Dr. Sato, Ademar Sato, que foi discípulo do Carlos Matos, e que entendeu que a metodologia do PES não era tão democrática, que ela deixava de contemplar alguns aspectos de envolvimento de pessoas. Então ele desenvolveu o que? O PED, Planejamento Estratégico Democrático. E como essa tem uma árvore, tem os órgãos, o que importa é que, no fundo, em termos de princípio, cada uma dessas metodologias prega o quê? Que eu devo envolver as pessoas para estar discutindo, que para iniciar esse processo de discussão, eu tenho que entender o que acontece fora da minha instituição, quem que representa ponto de ameaça à minha instituição, quem representa um ponto de oportunidade para a minha instituição, quem são essas pessoas com as quais eu tenho que interagir externamente e qual que é o grau de governabilidade, qual que é o grau de certeza que as coisas vão acontecer, eu tenho sobre cada uma delas. Da mesma forma que eu faço com o ambiente externo, eu devo fazer internamente. Conhecer profundamente o terreno onde estou pisando. Certo? Se cada um dos remadores der uma pasada na água num momento diferente, esse barco vai ficar assim, vai para a direita, vai para a esquerda, ele pode até atravessar o lago. Mas o esforço que a gente tem para que isso aconteça é muito grande. O desgaste é muito grande. Com o planejamento estratégico, eu consigo fazer com que todo mundo dê a pasada na água no momento certo. Então, o meu barco consegue atravessar o lago muito mais rapidamente, com menos esforço e menos desgaste. O planejamento estratégico me permite estabelecer claramente o meu plano de ação. Se eu quero chegar a um determinado ponto, que caminho que eu devo percorrer? Em que momento eu devo estar envolvendo A, B ou C?
que me permite, dentro desse plano de ação, garantir a governabilidade desse processo de mudança. Ok? Em termos de estrutura, nós vamos voltar àquele detalhamento da primeira transparência no quadro da administração municipal. Em termos de estrutura, hoje a gente percebe que em muitos casos as estruturas são pesadas, são altamente hierarquizadas, são pouco permeáveis, são caras de ser mantidas, certo? A tendência é que essa estrutura seja muito mais enxuta, que se estabeleça um canal de interação com a sociedade, que eu crie esses canais que a lei exige e que eu devo estar lutando espontaneamente, certo? E ela se torna muito mais ágil, muito mais rápida e menos onerosa. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Se eu vou rever meu organograma, como é que eu estou? Estou nesse figurino aqui, eu tenho que procurar atingir isso aqui. Se eu estou vestindo um manequim 48, né? Vamos tentar ver o 46 ou o 44? As mulheres entendem mais do que eu, né? Por favor, Carlos. Em termos de recursos humanos, acho que todo o processo a gente colocou, tem que envolver as pessoas. Sem as pessoas não acontecem. E para acontecer, eu tenho que estar capacitando, eu tenho que estar fazendo com que essas pessoas consigam entender a proposta que eu quero implementar. Certo? Se eu tenho um modelo de gestão e nós vimos que se mexendo numa variável, eu tenho que ver os perfis, tá certo? E eu tenho um processo contínuo de avaliação dos meus recursos, eu consigo estabelecer o quê? Um conjunto de necessidades. E para cada necessidade estabeleço programas diferenciados. Eu tenho programas de capacitação, daqueles casos onde as pessoas terão que interagir num novo ambiente, numa nova tecnologia. Eu estabeleço programas de reciclagem, que é para atualizar quem já trabalha no ambiente, em função das novidades que surgiram, certo? E eu devo estar procurando aqui implementar programas de educação continuada. A coisa muda a cada momento e todo dia. A cada segundo, coisas novas estão surgindo e é importante que eu tenha a minha equipe preparada para enfrentar essas coisas. Então eu tenho que estar constantemente reeducando, reformando, reformatando o conhecimento dos meus servidores. Certo? Acho que aqui dá para perceber que é um saldo diferente do que a gente encontra na maioria dos municípios, onde tem lá o famoso departamento pessoal, não é isso? O que é o departamento pessoal? Ele vai lá, ele apura a frequência, ele gera a folha de pagamento, ele apensa, né, no prontuário os documentos que foram juntados. A gente está propondo o quê? Que esse departamento pessoal tem uma característica de quê? De gestão de recursos humanos, certo? Uma mudança significativa. Em termos de processos, devemos buscar ao máximo a racionalização, porque associado à racionalização está a redução de custos, certo? E aí não tem medo não, é ser arrojado. E a gente percebe que no serviço público, às vezes, certos percursos de um documento acontecem para justificar a presença de A, B ou C. Se for fazer uma análise muito mais crítica, não representa nada aquela etapa percorrida. Só que essa etapa percorrida implica em custo. E se eu estou num momento de escassez de dinheiro, eu tenho que enxugar esse custo, reformulando esses procedimentos. Os processos devem ser desburocratizados, que é para poder simplificar a vida de quem nos procura. Certo? A gente costuma usar no CEPAM, nos treinamentos, um desenho animado que fala do Asterix e do Obelix. Não sei se alguém conhece, né, essas figuras, né? São dois gauleses, né? E eles estão lá numa prefeitura em busca de protocolar um documento. Então ele chega no guichê, não é aquele guichê 35, ele sobe as escadas para o outro guichê, e fica um empurrando para o outro. Ora, ele quer protocolar um documento, ele procura um serviço público, ele quer ter facilidade, certo? Ele quer ver o problema dele resolvido quanto antes. Eu consigo resolver desburocratizando, facilitando a vida de quem nos procura, seja em termos de documento exigidos, seja em termos de processo de procedimentos a serem percorridos. Ok?
devo procurar adotar a gestão pela qualidade. Agora, o que é a gestão pela qualidade? Né? Acho que tem duas linhas a ser percorridas aí. Tem a linha da ISO 9000, que prevê o quê? A simplificação de certos procedimentos, garantindo que todo mundo cumpra o mesmo percurso, da mesma forma, independentemente de quem está atendendo, quem nos procura. Existe a linha da gestão pela qualidade através da implantação de certos modelos de gestão, de certas práticas de gestão. No fundo, eu tenho um processo produtivo onde eu desenvolvo máquinas, equipamentos, pessoas, o ambiente, recursos, a minha estrutura, certo? São os meios. E a gestão pela qualidade diz que esse processo tem que gerar produtos ou serviços que atendam à satisfação de um conjunto de atores. Quais atores? São os clientes, né, quem consome esse produto ou esse serviço, são os acionistas, são as pessoas que bancam essa estrutura para funcionar, são os empregados, que tem que procurar remunerar adequadamente e atender às necessidades, né, de quem trabalha para mim, e os meus vizinhos, aquelas pessoas que estão no entorno desse processo produtivo. Agora, no serviço público, quem são os clientes? Né? O cidadão. Quem é o acionista do serviço público? Quem banca? Quem coloca o dinheiro na máquina? É o cidadão. Seja ele enquanto recolhendo um tributo municipal, né? O ISS, ou pagando o seu IPTU, ou indiretamente pagando os impostos federais ou estaduais. Ok? Quem são os empregados? O cidadão, certo? Ele mora na cidade e, num determinado momento da vida dele, ele vai trabalhar na prefeitura. Quem é vizinho da prefeitura? É o cidadão. E aqui a gente procura representar aqui aquilo que o ministro falou, tem que ser focado para o cidadão. Aqui, o cidadão que está por trás dessas quatro figuras, que são as figuras-chave num processo de gestão pela qualidade. Certo? Os sistemas. Hoje a gente encontra sistemas de cunho administrativo. Não importa se está informatizado ou mecanizado, ainda acontece manualmente. Mas esse sistema, eles tendem a ser de funcionamento isolado. Ele não interage, ele não se comunica com outro sistema internamente da prefeitura. Esse sistema tem uma atuação restrita. Por exemplo, como o xerifado só serve para poder acompanhar o fluxo de estoque, materiais. Qual é a tendência? É que esses sistemas migrem para uma outra característica, que eles sejam sistemas integrados de informações gerenciais. E aí é necessário que eu adote uma certa dose de informatização. Porque com isso eu consigo estabelecer o quê? Uma integração com outros sistemas, eu consigo compartilhar os dados específicos desse sistema para outros, tá certo? E, além de atender às necessidades restritas às quais ele foi criado, ele me permite estabelecer pontos que vão facilitar a minha gestão. Ele cria uma interface que permite a gestão daquele assunto. Em termos de tecnologia, né, a gente já falou da internet, já falou da evolução dos computadores, a gente é bem por aí. Mas hoje em dia a gente percebe que, para ter um salto de qualidade num processo de mudança, tem que estar utilizando tecnologia de informação. Numa visão simplista, o que é isso? É a somatória dos equipamentos, do potencial dos equipamentos, é a somatória dos potencial dos programas e do conhecimento que eu consigo ter sobre isso. Eu me lembro muito bem, quando entrei no CEPAM em 78, fui ali montando um banco, né? E o gerente falou assim: olha, estamos trabalhando para que logo o senhor consiga fazer um saque de dinheiro em posto de gasolina. Opa! Eu fui bancário, né, por 6 anos, né, quando eu mexia nos slips para lançar lá o movimento do cliente, né, os depósitos, os saques, né? Isso não vai acontecer. E aconteceu. Hoje, em qualquer canto, a gente não vai no banco 24 horas, não importa qual é o estabelecimento bancário, mas o serviço está disponível naquele quiosque. O que acontece ali? Estão utilizando fortemente a tecnologia da informação.
E a tecnologia de informação, ela me permite agilizar todos os meus processos, seja aquele de cunho administrativo ou para tomar a decisão. E ela me permite estabelecer um processo de interação com a sociedade. Hoje muitos se ouve falar do quê? Do governo eletrônico, não é isso? Olha, o IGOV, o business, Agora, o que é o governo eletrônico? O governo eletrônico nada mais é do que eu disponibilizar certos produtos ou serviços utilizando tecnologia da informação e o meio eletrônico. Um exemplo, estava aqui na abertura o delegado da Receita. A Receita Federal é um dos exemplos mais interessantes, onde o Brasil chegou a ganhar prêmios lá fora, com essa história do imposto de renda. Todos nós estamos agora no momento de acertarmos as contas com o leão, não é isso? O que eu faço? Se eu tenho acesso à internet, eu vou lá na página da Receita, copio para o meu computador o programa que faz a declaração, certo? Eu não tenho mais que estar calculando os percentuais exigidos, eu não tenho que estar vendo se aquilo pode ser reduzido ou não, o programa faz tudo automaticamente. Faço minha declaração, gero meu disquete de declaração e pela própria internet entrego. Já não tenho mais o trabalho de ir ao banco. Então facilitou muito a minha vida, não é? Um outro exemplo vem do Estado, O Estado de São Paulo criou ali o pregão eletrônico. Então diz, olha, eu preciso comprar para a máquina poder funcionar papel, caneta, cartucho de impressora, e ali vai buscar o melhor preço. Quem tem interesse em vender para o Estado se cadastra, oferece um preço e eletronicamente chama essas informações e decide pela melhor compra. Então o governo eletrônico, ele me permite uma ação externa com a comunidade, facilitando a vida do cidadão, ele me permite uma relação muito boa com os meus fornecedores. E para que isso tudo aconteça externamente, ele me permite também uma melhora na minha ação intragovernamental. Porque eu tenho que informatizar. Certo? Nós do CEPAN temos uma visão muito parecida com isso do governo eletrônico. A gente só quer acrescentar uma coisa. A gente percebe nesses exemplos, que são serviços que são disponibilizados no único sentido, não é isso? É o poder público oferecendo uma informação como serviço ao cidadão. Nós entendemos que o governo eletrônico deve ter uma outra característica também, que é criar condições para que informações fluam do cidadão para a máquina. Se eu tenho uma obrigação, perante a lei de reforma de responsabilidade fiscal, estar discutindo as questões do meu orçamento, onde eu estou investindo, os poucos recursos do município, eu devo criar canais ágeis, e remotos, para que a sociedade também possa estar participando desse processo de tomar decisão. É simples. E tecnologia para isso tem. Certo? Com relação à lei fiscal, eu estou percebendo algumas pessoas bocejando, eu já estou terminando, eu só não quero ser taxado aqui, olha, sua fala foi tão monótona que fui bocejar, deslocou o meu queixo, E depois eu vou procurar o CEPAN e falar, está vendo, olha, você provocou um acidente de trabalho, Não quero isso, já estou terminando. Responsabilidade da lei fiscal. Quer dizer, hoje a gente deve procurar buscar um equilíbrio, Eu só posso gastar aquilo que eu posso arrecadar. Mas eu posso adotar algumas práticas para poder melhorar a minha receita e racionalizar as minhas despesas e com isso eu conseguir investir em saúde e educação. Um exemplo, revisão da planta genérica de valores. Com o passar do tempo, o poder público municipal foi introduzindo certas benfeitorias em determinadas regiões da cidade, não é isso? Então colocam um asfalto, vem a luz, é água, é esgoto. Periodicamente eu tenho que estar sentando com quem mexe com as questões internas disso na prefeitura e com quem mexe no mercado imobiliário e falar, bom, o metro quadrado do terreno nesta região, em função das benfeitorias introduzidas, quanto vale? Valia 10, com isso que vocês fizeram, vale 15. Ótimo, é consenso. Traz para dentro do meu sistema de tributação e eu consigo melhorar minha receita. Da mesma forma, se eu, por mais que eu me esforce em manter fiscal
fiscais na rua, acompanhando as construções do meu município, sempre alguma coisa escapa, certo? Eu posso manter o meu cadastro atualizado fazendo revisões periódicas. Então, existia uma informação lá no meu cadastro, que ali é um terreno vazio. E hoje já tem uma casa. Quais as características dessa casa? Atualizo e lá, ao invés de lançar só imposto territorial, eu lanço predial também. Ok? Outro exemplo. Revisão de isenções, né? Percebe com o passar do tempo alguns administradores, olha, eu sou do segmento X da sociedade e a minha entidade é uma entidade sem fins lucrativos, dá para o senhor isentar do IPTU? Pois não, né? E foi isentando, certo? Se a gente parar para ver hoje, é uma perda muito grande de recursos. Então, forçosamente, eu vou ter que rever essas isenções, sob pena de, se eu não fizer isso, eu ser punido depois pela lei fiscal. Que a lei fala, se eu dou uma isenção, com isso eu vou deixar de arrecadar alguma coisa. Mas tem que dizer onde que eu vou compensar essa perda. Certo? Uma outra coisa que muito pouco é mexida é com relação à dívida ativa. Está lá, não fez falta até agora, deve dar para tocar o barco. Não, negativo. Eu tenho que ir atrás de quem deve para o município. Certo? Então eu tenho que gerenciar com muito cuidado aquilo que não foi pago no exercício que foi escrito em dívida ativa. Também sob pena de ser processado ou de ser responsabilizado criminalmente. E se a gente fosse entrar aqui e dizer isso, alguns exemplos, existem muitas ações que podem ser feitas em termos de melhoria de receita. Em termos de racionalização de despesa, revisão de quadro, né? A gente percebe que ainda, em muitos casos, a gente encontra pagamento de hora extra para ser de salário. A hora extra não foi feita para isso. A hora extra foi feita para remunerar aquele trabalho que é necessário para a administração, que deve ser feito depois do expediente. Não é para ser de salário. E se a gente não tomar cuidado, isso depois passa a se incorporar ao salário base da pessoa, e em cima disso tem que recolher encargos. Então eu posso ficar muito bem atento a esse tipo de coisa e impedir que isso aconteça. Fazer a revisão de quadro. E aí tem outros exemplos que a gente pode estar dando, né? Sempre com o objetivo de reduzir despesa. Agora, algum Armando está falando uma coisa interessante, né? Olha, uma dose forte de tecnologia de informação, né? Vou mudar a minha estrutura, vou envolver as pessoas, vou contratar um consultor especialista em planejamento estratégico e tal, mas custa. Mas não dá para fazer. Vamos tentar. Existem linhas de financiamento para isso. O BNDES tem uma série de itens aí que financia. Aqui são dois exemplos, o PIMAC e o PNFM. São programas de modernização da administração pública que são financiados com recursos de cima. Só que existe contrapartida. Certo? Agora, quanto custa? Não sei. Eu tenho que fazer um projeto. Qual é a minha visão de futuro? Onde que eu quero chegar? Para chegar lá, o que eu vou precisar? Vou precisar disso, disso e daquilo. Ótimo. Em que momento eu vou precisar disso ou daquilo? Estabeleço um programa e vou atrás de financiamento. Recursos para modernização tem. Se puder fazer com recurso próprio, melhor. Se não puder, existem linhas de financiamento com juros, né, bem baixos, né, com facilidade de pagamento. Sintetizando, o que se prega aqui? Que haja uma mudança no perfil dessa organização, que urgentemente tem que se adaptar às exigências da lei fiscal, e eu tenho que procurar gastar de uma forma mais racional, né, mais otimizada, com pouco recurso que eu tenho. Se eu conseguir atender essas três coisas, com certeza o gestor vai ser reconhecido pela comunidade. Né? E aí não está figura da reeleição. Ok? E aí eu essa pergunta, né, para a gente poder estar refletindo na nossa hora do almoço. Né? Foi colocado aqui um conjunto de coisas, uma série de coisas. Como é que está o meu município com relação a isso? Certo? Será que eu estou trabalhando com uma estrutura enxuta? Será que eu estou valorizando ou formando ou capacitando os meus recursos humanos? Será que eu estou utilizando uma tecnologia que eu já tenho, mas que incorretamente está sendo utilizada? Enfim, são pontos que a gente coloca aqui. E para fechar, né? Bom, e o CEPAN nessa história toda? O CEPAN acredita nesse cenário.
certo? E o CEPAM, por acreditar nesse cenário, coloca algumas coisas à disposição dos municípios. Primeiro deles, um programa de qualidade específico para a gestão pública municipal. Nós somos parceiros do Ministério do Planejamento, que nos procurou, em função da nossa experiência de mais de 30 anos com os municípios, para adequar um programa de qualidade através de um instrumento de autoavaliação que existe lá para a esfera federal, que é utilizado pelos grandes ministérios, que é utilizado pela Petrobras, pela Eletronorte, certo? Que nós olhamos no primeiro momento e falamos, isso não dá para jogar para os municípios. Certo? Uma Petrobras, que uma unidade de produção dela ela tem 2.000 funcionários, eu não vou poder exigir que Guri, que acho que um dos menores municípios de São Paulo, adote aquele modelo. A população de Guri é menor que a unidade de produção, então tem que pensar na realidade do município. E aí nós investimos horas técnicas e conseguimos adequar esse instrumento, que adota os 7 critérios universais de qualidade. E a mecânica desse instrumento eu entro com um processo de autoavaliação. E o que é isso? São as pessoas da direção dessa prefeitura sentando e discutindo os pontos que a gente elenca nesse questionário, dizendo, olha, aqui eu estou bom, aqui nós não estamos bons. Feito esse processo de autoavaliação, surge ali oportunidades de melhoria, ou seja, são pontos que hoje são fatos e que podem ser mudados, mas mudados na ótica de quem vive o dia a dia. Não é o CEPAM que vai dizer, olha, você tem que mudar aqui, não. É quem vive o dia a dia que diz, olha, precisamos mudar aqui. Dessa identificação surgem os planos de melhoria, ou seja, o que a gente precisa fazer para que isso deixe de acontecer. Certo? E depois implanta-se, depois autoavalia-se e é um ciclo. Para cada processo de autoavaliação, existe uma pontuação geometria. A gente procura manter a sintonia do programa federal. Porque eles querem trazer os municípios também para uma meta do Plano Avança Brasil, que é de superar a marca de 70% dos usuários satisfeitos com o serviço público. E não importa se é federal, estadual ou municipal. É uma meta que tem no Plano Avança Brasil. Tá certo? E à medida que eu adoto as práticas que a gente prega nesse instrumento, a pontuação tende a crescer. Espera-se algum dia que algum que não seja muito longe, um tempo não muito longe, que municípios, que prefeituras municipais sejam contempladas com o prêmio de qualidade do governo federal. Outro produto que a gente entende que pode ser muito útil nesse processo de mudança é o sistema de informações municipais. Em mais uma parceria do CEPAM, desta vez com a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nós estamos colocando junto aos municípios um sistema integrado de gestão. Se a gente prestar atenção aqui, cada um desses módulos corresponde às principais atividades da prefeitura. Esses módulos, um interage com o outro, tá certo? Me dá o aspecto administrativo, mas também me permite estabelecer ou extrair informações de cunho gerencial. Isso não requer nenhum equipamento especial, pode em qualquer equipamento convencional, pode em ambiente Windows, E é um passo grande que é dado em direção ao governo eletrônico. Por quê? Eu tenho esse produto implantado, estabelecendo aqui algumas interfaces, eu consigo dizer o que eu quero colocar para o meu cidadão, que ele possa estar acessando, seja na casa dele, no quiosque instalado no coreto da Praça Central, ou no quiosque dentro do Paço Municipal. É um passo muito forte em direção ao governo eletrônico. E por fim, como o CEPAM é um centro produtor de conhecimento, nós estamos procurando atingir a nossa clientela através de um centro de educação à distância. Tivemos uma experiência com curso de correspondência e redação oficial, e hoje nós estamos procurando adotar mídias mais modernas, que é o CD-ROM, quase todo computador hoje tem uma unidade de CD-ROM, ou através da internet. E hoje nós já temos pronto um título, que é Atos Administrativos, que é esse produto aqui. É o nosso antigo curso de redação oficial, que foi ampliado, foi revisado, e que ali seria no CD-ROM, uma brochura, as informações. Quando que eu uso um ofício, quando que eu uso uma carta, quando que eu uso um memorando, qual que é o jeito que eu devo dar no ofício, quais são as formas de tratamento, e assim por diante. E nós temos um outro produto que está na Bíblia para ser lançado, já está sendo testado na nossa rede interna, que é um curso de cerimonial público nos municípios. A gente viu aqui hoje solenidade de abertura, o prefeito, o presidente da Câmara,
presidente do CEPAM. Existem leis federais que disciplinam quem é chamado primeiro, quem fala primeiro, quem fala por último, qual que é a posição das bandeiras, tá certo? A gente percebe aqui constantemente os prefeitos estão trabalhando, olha, tem que fazer uma inauguração de uma ponte, uma instituição, são eventos diferenciados, que nem sempre os pequenos municípios podem contar com o mestre de cerimônia, certo? Então é importante a gente repassar essa informação para eles, para que pelo menos uma lei não seja descumprida, ok? Então é uma preocupação do CEPAM estar disponibilizando informações. A ideia é depois ampliar o leque desses títulos, né, para assuntos de interesse das administrações municipais. Agora, como é que acha o CEPAM? O CEPAM está na internet também, né? Nosso endereço é www.cepansp.gov.br. Nesta página vocês podem pegar esse conjunto de transparências. O nosso e-mail é fundação.prefeito.cepan.sp.gov.br. Tronco do PBX do CEPAM 38103000 e o fax 38135969. Atrasei 15 minutos. Gostaria de abrir para perguntas, mas caso haja dúvidas, nós estaremos aqui na parte da tarde e nós estaremos também, né, através desses canais de comunicação, procurando responder as dúvidas de vocês. E foi? Internet. O seu site na internet. Site? O seu site na internet. Gente, era só isso. Muito obrigado pela atenção e até mais. Eu procuro romper aqueles modelos tradicionais de organização e passo a adotar outros mais modernos, mais condizentes aos objetivos que eu quero atingir. O próprio CEPAM passou por um processo de reengenharia. Quem conhece o CEPAM já há mais tempo, percebia que no passado nós tínhamos a figura de superintendentes, né, que eram pessoas que comandavam umas áreas pré-definidas e que abaixo dele tinham os gerentes, os setores, né? Então existia uma diferença muito grande entre o topo da pirâmide e a base executora dos serviços. Hoje o CEPAM adota um outro perfil. O nosso presidente colocou aqui, parece que houve um equívoco que saiu nos jornais esse final de semana, né, que o CEPAM estaria cobrando uma quantia que não existe. Nós cobramos um valor de 3 a 6 mil reais, como ele colocou, por ano dos municípios. O CEPAM, nesse processo de reengenharia, ele mudou radicalmente o seu perfil. Ele passou a atuar como um órgão que interage com o mercado e que cobra pelos seus serviços. E as superintendências deram lugar ao quê? A unidades de produção. São unidades de negócio. Tem um tema que ela é responsável, que ela domina, mas ela é responsável de estar alavancando negócios para poder garantir o funcionamento da instituição. Então, se a gente pensar, comparar os dois modelos, é uma mudança radical. Tá certo? Eu cheguei a coordenar por um bom tempo uma unidade que cuida ainda, né, do processo de modernização dos municípios. A reforma administrativa, a reorganização do quadro, a organização de sistemas específicos. E a nossa preocupação sempre foi, como que eu coloco o meu conhecimento, né, buscando negócios, buscando contratos. Eu tenho que trazer recursos para a fundação. E esse, então, quer dizer, é um dado, é um modelo que a gente adotou, que vem da iniciativa privada, a questão da reengenharia, a minha modernização em função dos objetivos que eu tenho que atingir. Um outro dado vem pela gestão pela qualidade, né? A gente percebe, olha, abre a revista Veja e encontra lá, empresa X foi certificada pela norma ISO 9000 e tantos. Eles estão preocupados em se organizar e procurar atender da melhor forma aquela clientela objeto daquela instituição. Nós também temos que pensar nisso. E a gente vai ver mais adiante um pouco, a gente vai entrar um pouco mais de profundidade nas questões da qualidade, que nós não podemos perder de vista esse aspecto. Tá certo? E por fim, quer dizer, influencia muito na revisão desse modelo de gestão as questões relativas à sociedade local. A gente percebe que a sociedade passou a ser muito mais exigente, talvez pelo fato de ter acesso a outras culturas, né, a outras práticas em outros países. Então ela começa a ser muito mais exigente e começa a cobrar mais do gestor local. Então, mais um motivo para eu poder rever esse meu modelo. Além disso, quer dizer, como foi colocado aqui no início, a Constituição de 88 pregou aí, colocou
dizer, a necessidade de uma interação muito forte entre sociedade e governo. Surgiram ali as comissões municipais, os conselhos municipais, né? Então é um outro dado que eu tenho que estar pensando na revisão do meu modelo. Parcerias, né? É comum nós percebermos, e aí eu tinha visto isso em São Paulo, e hoje saindo em Ribeirão Preto também percebi, aqueles gramados das grandes avenidas estão lá com as plaquinhas: esta área é conservada pela empresa X, esta área é conservada pela empresa Y. O que é isso? Em troca de uma propaganda, alguma empresa, né, assume o serviço que seria típico da prefeitura, de poda de grama, de pintura de guias, etc. Então, é um outro dado para a gente estar pensando. Mas, hoje, como é que a gente entende que esse modelo de gestão? Ele tem que ser focado no cidadão. Eu tenho que estar governando para o cidadão e com o cidadão. Por que com o cidadão? Porque a lei exige, né? A lei fiscal hoje nos coloca que, para definir um plano plurianual, você tem que estar definindo internamente, mas também buscando um contato, uma definição conjunta com a sociedade. Esse modelo de gestão, em função desses processos de interação, ele é democrático. Então eu tenho que buscar, criar mecanismos na minha estrutura para que eu possa fazer com que a sociedade se envolva no processo de priorização e de tomada de decisões. Se o meu recurso é escasso, eu tenho uma necessidade de 10 obras no meu município, mas eu posso fazer só 3, é muito mais democrático, é muito mais efetivo eu estar discutindo com a sociedade: olha, o volume de recursos é esse e as obras necessárias são essas. O que nós vamos fazer primeiro? Você compartilha essa responsabilidade. O modelo de gestão também tem a ser participativo, ou seja, é procurar envolver os servidores para que a gente possa aperfeiçoar, melhorar esse modelo de gestão. Se a coisa acontece na linha de operação e eu não consigo lá em cima, no topo da pirâmide, enxergar como é que a coisa acontece lá embaixo, é importante eu buscar a opinião de quem sabe onde a coisa pega no dia a dia. O modelo de gestão também tem que ser empreendedor para poder fazer face às questões da globalização, e aí o professor Fouquin muito bem colocou a questão do desenvolvimento, né? Tem que buscar o desenvolvimento sustentável, e a gente reforça um dado: sem perder o compromisso com novas gerações. Não adianta nada eu conseguir uma empresa que me coloque aqui alguns empregos e que eu consiga indiretamente ter o retorno em termos de transferência de impostos, mas que compromete totalmente a qualidade de vida do meu município. Então não posso perder isso de vista. Márcio. Ainda no modelo de gestão, participação em órgãos regionais. Existem problemas que a gente não consegue resolver sozinhos. A gente vai ter que buscar essa parceria com outros municípios. E aí existem algumas formas de cooperação. Consórcios, né? Eu não sei se todos pegaram essa publicação no balcão de inscrição. É uma publicação feita pela Secretaria de Planejamento que fala sobre a implantação de consórcios municipais. Então, o consórcio é uma figura, né, de cooperação intermunicipal. Uma outra figura, a gente percebe que está muito forte no interior do Estado, são os comitês de bacias, né? Existem problemas que são comuns aos municípios situados ao longo de uma bacia de um rio. Então, essa figura é muito forte. Os fóruns regionais, lá na região do ABC, né? Em São Paulo, no grande ABC, existe um fórum de desenvolvimento do ABC. Então, os problemas comuns a esses municípios são discutidos constantemente e buscadas soluções para eles nesse espaço que foi criado. Enfim, eu posso ter outros modelos ou outras formas para poder resolver os problemas regionais. Agora, para mexer no meu sistema de gestão, eu tenho que estar atento às variáveis que estão por trás disso. Primeiro passo, eu vou mexer para poder melhor atingir os meus objetivos e metas. Mexer por mexer não adianta, certo? Agora, o que está por trás disso? Nesse modelo de gestão, eu tenho uma estrutura, né? A prefeitura está organizada lá em secretarias, departamentos ou em setores, depende do porte do município. Mas existe uma lei municipal dizendo: olha, a organização da prefeitura é esta. A cada órgão dessa estrutura compete isso, certo? Essa estrutura funciona
em função de pessoas. Então, as pessoas desempenham papéis dentro dessa estrutura e dão sequência aos processos. E o processo não é aquela figura que a gente abre no protocolo, né? Coloca uma capinha e fica tramitando pela casa. São os passos que são seguidos para que uma coisa aconteça. Existe por trás também do modelo de gestão a questão da tecnologia. Quanto mais moderna a tecnologia, melhor o meu desempenho, uma outra estrutura eu uso, o perfil das pessoas é diferente, os sistemas, né, tendem a deixar de ser manuais ou mecanizados, passam a ser informatizados, né? Agora, o que é importante a gente não perder de vista é que mexer em um desses elementos implica uma revisão dos outros. Certo? Um exemplo. Almoxarifado. Acho que todo mundo sabe o que é um almoxarifado, né? Tem na sua instituição um almoxarifado. Não importa se é prefeitura, se é microempresa, né? Eu tenho uma figura do almoxarifado. Lá estão estocados aqueles itens que eu preciso para que eu possa trabalhar no meu dia a dia. Eu posso ter esse almoxarifado organizado, estruturado, através de fichas de controle. O que é isso? É uma tecnologia. Certo? Só que para poder mexer com a fichinha, as pessoas aqui têm que ter certas habilidades. Ao receber uma nota fiscal, ele vai fazer o quê? Vai pegar a fichinha do material correspondente, vai escrever, vai lançar aquela entrada, né, do dia tal, da empresa X, receber o material, não é com a nota fiscal, ele está mexendo aqui, está cumprindo um processo. Vai armazenar o material, né? E lá pelas tantas, ele tem que informar a contabilidade que entrou naquele mês um valor X de material e que saiu do almoxarifado um valor Y. Isso faz parte de um sistema, né? Que ele tem lá. Você vai ter que pegar a máquina de escrever, preencher aquele balancete e encaminhar para a contabilidade. Se eu mudo a tecnologia da fichinha e passo a fazer com que a coisa seja informatizada, o que acontece? Muda radicalmente isso daqui, né? Onde eu tinha lá um perfil de almoxarife, ele tinha que saber trabalhar com as 4 operações, ter uma boa caligrafia, saber datilografar, né? Não era esse o requisito anterior? Hoje não, você vai mexer com o computador, ele tem que ter uma noção de informática, tem que saber mexer com o sistema operacional que eu vou usar, tem que saber mexer com o sistema que eu comprei para poder fazer o controle do almoxarifado. Os processos passam a ser outros, né? A estrutura de controle disso tudo passa a ser outra. Então, uma mexida num item, mudei uma tecnologia. Estou revendo tudo isso daqui. Agora, a gente percebe que existem práticas e existem tendências. Vamos tentar explorar um pouquinho cada uma das tendências. Para mudar, acho que a coisa... O CEPAM acredita muito na figura do planejamento estratégico. E aí não importa qual metodologia que você vai usar, o PES, PED, MAP, ZOP, né? Mas no fundo, todas elas pregam o quê? Eu tenho que mudar as coisas, envolvendo as pessoas, certo? A coisa não pode ser feita só no gabinete, tem que envolver todo mundo. Eu vou com isso trabalhar o clima organizacional. E aquelas pessoas que já tiveram a experiência de tentar mudar alguma coisa na prefeitura, né, sabe o reboliço que é, sabe das dificuldades que criam, tá certo? Talvez porque não houve um envolvimento necessário das pessoas. Agora, o planejamento estratégico prega isso tudo, tá certo? O que ele leva em conta? Fatores internos e externos. Internos, em que eu sou forte? Em que a minha prefeitura é fraca? Quais são os meus pontos vulneráveis, não é isso? Com quem que eu interajo internamente? Quem são os atores no meu processo interno? Qual que é o grau de governabilidade que eu tenho sobre cada um deles, sobre cada situação? Então eu faço um mapeamento das minhas condições internas. E faço a mesma coisa externamente. Quem apresenta ameaça para a minha prefeitura? Quem é meu concorrente, né? Existe a figura do concorrente no serviço público municipal? Existe, né? A partir do momento em que eu deixo de oferecer condições ideais para o meu cidadão, ele tem dentro de outro município. Tá certo?
ele saindo do município, ele deixa de consumir no meu mercado local, menos receita que vem. Enfim, existe sim a concorrência. E eu tenho que estar atento a isso. Da mesma forma, com quem que eu interajo e quais as condições de governabilidade que eu tenho sobre esse processo. Mapeando-se isso, discutindo internamente, eu consigo fazer o quê? Uniformizar a minha visão institucional de futuro. E aí entra muito naquilo que o Dr. Sérgio colocou, né? Aquela frase do Dom Helder Gama, que Raul Seixas também colocou na música dele, né? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. O sonho que se sonha junto é realidade. Se eu imagino uma realidade para o meu município, mas eu não conseguir envolver as demais pessoas, os outros companheiros da equipe, ninguém vai sonhar junto comigo. Essa realidade não se concretiza. Aqui eu consigo fazer com que isso aconteça. É discutindo. É fazendo com que cada um coloque as suas dúvidas, para que a gente possa estar esclarecendo, e nós também nos coloquemos, né, coloquemos as nossas dúvidas, para que os outros também nos ajudem a esclarecer. Com o planejamento estratégico, eu consigo alinhar e direcionar os esforços. É isso, esse horizonte que nós pretendemos atingir? Então, todos juntos vamos caminhar nesse sentido. Tá certo? Eu consigo, com o planejamento estratégico, estabelecer um plano de ação. Quem faz o quê, em que momento, por quanto tempo. Tá certo? Tendo esse plano de ação, eu consigo ter governabilidade nesse processo de mudança. Então, nós acreditamos muito que eu consigo mudar, eu devo mudar, fazendo com que a coisa funcione por aqui. Ok? Márcio? Em termos de estrutura, a gente percebe ainda muitos casos onde as prefeituras adotam uma organização mais clássica, né? Aquela pirâmide, muito encorpada, muito diferenciada, pouco permeável, né? Eu fico resolvendo os meus problemas internos e pouco dou atenção aos problemas externos. Como é que ela tem que ser? Primeiro, criar canais de interação com a sociedade. Ela tende a ser mais participativa, mais democrática. Eu devo fazer com que ela seja mais enxuta e menos hierarquizada, porque uma estrutura custa. Se eu tenho limitações em termos de recursos financeiros, eu tenho que pensar em gastar menos. E aqui já começa um ponto de racionalização do gasto. Ok? Em termos de pessoas, acho que todo processo de mudança acontece quando eu tenho pessoas capacitadas. Tá? O meu modelo de gestão, como nós vimos naquela transparência dos 5 elementos, implica na redefinição de perfis. Certo? Se eu desejo atingir um outro patamar, vou trabalhar de uma outra forma, estou redefinindo os perfis dos meus cargos. Eu preciso que aconteça na minha instituição um processo contínuo de avaliação das pessoas. Porque eu vou conseguir saber os pontos fortes e os pontos fracos de cada um dos colaboradores. E com isso, eu consigo mapear as necessidades do meu quadro, do meu efetivo, para poder atingir aquela mudança planejada. E daí surgem, basicamente, 3 linhas de ação. Os programas de capacitação, os programas de reciclagem e os programas de educação continuada. O que é isso? Existe uma diferenciazinha, né? Eu vou capacitar aquela pessoa que nunca teve contato com aquela tecnologia, nunca teve contato com aquele serviço. Eu vou reciclar as pessoas que já atuam naquele serviço, mas que em função de uma mudança de tecnologia, precisam de um plus. Certo? E uma outra figura que nós acreditamos muito. A dinâmica do nosso contexto é muito forte. As coisas mudam rapidamente a cada dia. E eu tenho que procurar trazer essa atualização para dentro do meu quadro. São os programas de educação continuada. Certo? Então percebam, né? Que se coloca é uma mudança radical com relação aos recursos humanos. Eu tenho que ter toda uma estrutura para administrar esses recursos humanos. E o modelo que a gente prega aqui foge muito daquele que a gente encontra na maioria dos municípios.
que o que é? É o chamado departamento de pessoal. O que a gente percebe muito aí são prefeituras que têm um bom sistema de folha de pagamento, né? Um trabalho muito rápido na apuração de frequência e no arquivamento de dados ou de documentos dos prontuários. Mas o trabalho vai muito mais além. Existe esse lado que tem que ser trabalhado. Se eu quero mudar, eu tenho que investir aqui, ó. Que as instituições somos nós. Ok? Márcio. Em termos de processos, tem que se partir por uma racionalização. Muito na linha também de economia de dinheiro. Um processo muito complicado, talvez ele passa para as mãos de várias pessoas, que às vezes nem sabem por que estão envolvidas naquele processo. Mas historicamente aquele cargo acabou entrando no fluxo porque tinha que justificar a presença de alguém. Hoje, temos que rever isso tudo, por uma questão de economia, e por uma questão também de facilitar a vida do cidadão, de facilitar a vida de quem nos procura, é desburocratizar, certo? E a questão da gestão pela qualidade, certo? O que é a gestão pela qualidade? Numa visão muito simplista, eu tenho aqui um processo produtivo. O que alimenta esse processo produtivo? Eu tenho matéria-prima, os equipamentos, informações, condições ambientais, os procedimentos e as pessoas. Então, a somatória, a interação dessas variáveis é que vai resultar num produto ou num serviço. E eu vou gerir esses meios para poder atingir fins. Bom, mas isso é tranquilo. Só que esse processo deve vir para buscar a satisfação de quem? De um conjunto de atores envolvidos. Quais? São os meus clientes, né? Aquela pessoa que consome o meu produto ou o meu serviço. Eu tenho que fazer uma coisa que agrade, que supra as suas necessidades. Eu tenho que buscar a satisfação dos meus acionistas. O que é a figura do acionista? É aquele cidadão, aquela pessoa que coloca recurso, que acredita na minha empresa, que coloca dinheiro dele para que essa estrutura toda aqui funcione. Tá certo? Eu tenho que dar satisfação para os meus empregados, buscar a satisfação dos meus empregados. A gente sabe que eles são peças-chave desse processo. E um funcionário insatisfeito pode pôr por água abaixo um esforço de muito tempo. E eu tenho que buscar também a satisfação daquelas pessoas que estão no meu entorno. Certo? Agora, quem é o cliente? Quem consome o serviço da prefeitura? Não é o cidadão? Quem é o acionista da prefeitura? Não é o cidadão? Não é ele que paga o imposto? Seja o direto do município ou indiretamente, através das negociações, das transações comerciais? Quem é o empregado? Não é o cidadão? Quem é o vizinho da prefeitura? É o cidadão. Então eu tenho que pensar em trabalhar buscando a satisfação do cidadão que em determinados momentos assume a posição de cliente, ou assume a posição de acionista, ou ele é empregado, ou ele é vizinho. Tá certo? Então eu tenho que trabalhar buscando satisfazer essas necessidades e ir um pouco além. Existem pessoas que ainda não conseguiram se inserir na sociedade. Existem pessoas, né? Espero que a gente não encontre tanto no interior, mas em São Paulo tem muita gente morando debaixo de ponte. Tem muita gente que não consegue emprego porque não tem documento. Então existem condições de cidadania que não estão sendo atendidas ainda. E transcende isso daqui, né? O morador de rua não está aqui, ele não compra. Então ele não pode ser acionista. Nem sempre tem condições de estar buscando um serviço público. Então tem que pensar também essa outra faceta da questão da cidadania. Em termos de sistemas, hoje a grande maioria dos municípios trabalham com sistemas administrativos. E aí não importa o estágio, né, em que ele está, ser manual, mecanizado ou informatizado. O que a gente percebe aí
que a maioria deles são sistemas isolados, né? E restritos àquela finalidade a que eles se destinam. Certo? A coisa tende a tomar outro rumo. Tende a ser, os sistemas a serem integrados de informações, gerenciais. E para isso, eles precisam ser informatizados. Não dá para se pensar num sistema mais robusto, ainda aqui na fichinha ou na máquina de escrever. Tá certo? Eles têm que ser integrados, quer dizer, um sistema interagir com o outro, porque existem dados que podem ser alimentadores de um outro sistema. Se eles já estão lá, devo aproveitá-los. Eles devem atender às necessidades restritas, ou seja, a finalidade para as quais eles foram criados, mas eles devem me dar elementos, me devem dar condições para poder gerir o meu município. Então, uma mudança radical em termos de perfil. Ok? Em termos de tecnologia, né? A gente já falou da fichinha que usou o computador. A gente percebe hoje que a tendência é usar fortemente tecnologia de informação. E também, numa visão muito simples, o que é isso? É a somatória de equipamentos, mais os programas, mais o conhecimento que eu tenho sobre isso tudo. Então, há necessidade de se, num processo de mudança, que ela seja arrojada, para poder dar um salto, e esse salto é calcado aqui. Com isso eu consigo agilizar os processos internos, né? Sejam os administrativos ou para tomar decisão, né? Mas também eu consigo criar condições de interação com a sociedade. E é aí que surge a figura do governo eletrônico, que o prefeito colocou, né, como uma intenção da gestão dele, que o CEPAM espera oportunamente estar contribuindo com isso. Agora, o que é o governo eletrônico? É o prefeito, né, eu gestor, em conjunto com a minha equipe, em conjunto com órgãos representativos da sociedade, dizer, olha, temos condições hoje de disponibilizar tais serviços ou tais informações. Utilizando o quê? Meios eletrônicos e calcado muito forte na tecnologia de informação. Certo? E aí, o que acontece? Internamente as coisas começam a tomar outro rumo. Porque para poder informatizar, quer dizer, gerar condições para que esse governo eletrônico aconteça, há um processo interno de informatização. Eu ganho agilidade interna. Eu consigo fazer um canal ágil e efetivo de comunicação com a sociedade, certo? Eu devo buscar participação nas priorizações, porque até então a gente vê assim, olha, implantei o governo eletrônico, o que eu consigo fazer? Consigo tirar uma segunda via do IPTU, eu consigo tirar uma segunda via de uma certidão negativa, mas o teu governo eletrônico permite que a sociedade remotamente opine em que o dinheiro deve ser feito? Não. Acho que é aí que está a mudança, né? É usar a tecnologia para criar um canal de mão dupla de interação com a sociedade. E aí a gente tem alguns exemplos, né? A Secretaria da Fazenda hoje, também, o Estado, né? Acho que talvez seja a secretaria mais desenvolvida em termos de gestão eletrônica. Certo? Essas figuras aqui são dos poupa-tempos. São postos, como se colocou naquele vídeo do Sebrae, né? São postos que foram criados pelo governo para facilitar a vida do cidadão, e onde eu concentro uma série de serviços, uso fortemente a tecnologia para poder resolver com rapidez as necessidades de quem me procura. E o que ele permite aqui, ó, que o prefeito colocou, uma ação externa com os meus fornecedores de bens e serviços. Hoje o governo do Estado tem lá, acho que é o pregão eletrônico. Então ele consegue mapear junto aos fornecedores os preços praticados, e em cima do menor preço ele vai e faz a sua compra. Ok? Um outro dado, quer dizer, além da transparência, né, da gestão fiscal, eu devo pensar na minha mudança em algumas coisas que talvez caminhem por algumas práticas e alguns processos. Eu tenho que, a todo custo, buscar uma melhoria da receita. Como é que eu busco uma melhoria da receita? Eu posso estar revendo minha planta genérica de valores. Certo? Ao longo do tempo, o município investiu na cidade, melhorou as condições, criou equipamentos,
Agora, é a hora de eu buscar a retribuição disso. Eu tenho que buscar uma atualização dessa planta e, em cima disso, eu vou fazer minha tributação. Uma outra coisa seria a atualização dos cadastros, né? Por mais cuidado que a gente tem em estar fiscalizando as obras, alguma coisa escapa. Então, periodicamente, tenho que estar revendo o meu cadastro. Que eu posso ter uma situação cadastral, quer dizer, um imóvel, sendo como um terreno, e já tem uma construção ali em cima. E estou deixando de receber imposto sobre aquela construção. Eu posso gerenciar e devo gerenciar a minha dívida ativa, né? Ah, mas dá um desgaste político, né? Mexer com a dívida ativa, né? Não é tão interessante para mim, mas eu preciso. Porque se eu não mexer com o gerenciamento, se eu não cobrar a dívida ativa no primeiro ponto, amigavelmente, depois judicialmente, eu vou responder criminalmente, né? Por não ter tomado uma decisão. Tá certo? Enfim, o trato era terminar o e-mail mais um pouquinho. Existem N coisas que eu posso fazer que eu consigo melhorar a minha receita. E do lado da despesa, também existem algumas coisas que eu posso estar fazendo. Por exemplo, revendo o meu quadro, né? É comum, e isso encontrei muito enquanto técnico rodando o estado de São Paulo, prefeituras pagarem horas extras como forma de você melhorar salário. O que é a figura da hora extra? Não é aquela remuneração para alguém que trabalhou além do expediente para fazer uma coisa que eu preciso. Tá certo? Então, se eu tenho necessidade de que A, B ou C trabalhem depois das 18 horas, né, até as 20 horas para fazer um serviço que é importante para o município, eu pago hora extra. Caso contrário, não. Porque isso depois implica em eu estar recolhendo encargos sociais, isso depois pode estar sendo incorporado no salário, e eu ter uma ação judicial mais adiante e ter que pagar um valor mais alto. Então eu tenho que começar o quê? Analisar meu quadro. E naqueles casos onde ainda não houve incorporação, corta-se. Eu consigo reduzir despesa, né? Revisão de contratos, né? Como a gente percebe que a coisa muda a cada dia, eu posso estar fechando hoje um contrato que eu tenho com uma situação melhor, mas amanhã o mercado colocar um preço mais embaixo, tem que estar revendo isso. Enfim, são práticas também que eu tenho que estar adotando para poder otimizar o meu gasto. Somando-se essas duas coisas, eu vou conseguir o quê? Ampliar a minha capacidade de investimentos. Eu vou conseguir investir um pouco mais em saúde, em educação, em manutenção de ruas, comprar mais equipamentos no município, certo? Tempo e vou atrás do agente financiador. Então existe recurso para isso, certo? Sintetizando o que nós colocamos aqui, há necessidade de que se mude o perfil organizacional. As práticas que a gente percebe, em alguns casos, são práticas de 30, 40 anos atrás. As coisas mudaram muito, então tem que mudar o meu perfil organizacional. Eu tenho urgentemente que me adaptar a essas exigências da lei, sob pena de responder criminalmente por isso. Eu tenho que melhorar a qualidade do gasto público. Acho que eu consigo cumprir isso daqui, eu consigo ter um reconhecimento por parte da comunidade. Tá certo? Eu consigo, se for do meu interesse, tentar a minha reeleição. Ok? Não quero fazer propaganda aqui, mas acho que o prefeito de São Paulo jamais seria reeleito. Ok? E aí eu coloco para vocês, para a gente poder, na hora do almoço, estar refletindo. O Armando veio e falou uma série de coisas, mas como é que está o meu município em relação a isso? Como é que está em termos de estrutura? Eu estou naquela estrutura encorpada ainda, né? Ou já estou caminhando para poder passar para alguns segmentos aí da sociedade, né? Essas coisas. Pode deixar para mim. Então, quer dizer, são pontos que a gente espera que vocês reflitam. Porque não existe uma solução. Para cada caso, cada situação exige uma solução diferente. Agora, o que se coloca? E o CEPAM? Né? Como é que está nessa história toda? O CEPAM acredita nisso. Se não acreditasse, não sairia a campo, né? Com esses 16 seminários em parceria com o SEBRAE, fazendo esse trabalho empregador, olha, levantando, é importante isso, é importante aquilo. Márcio. E o CEPAM
definiu aí alguns produtos, né, que podem levar o município a atingir esses pontos que nós colocamos. O primeiro deles, nós temos um programa de qualidade, onde nós criamos um instrumento de autoavaliação da gestão municipal. O que é isso? É um instrumento que foi feito a partir de uma demanda do Ministério do Planejamento. O governo federal tem um programa de qualidade no serviço público, que vem funcionando nos órgãos federais. E em função do Plano Avança Brasil, ele colocou como necessário, quer dizer, que o cidadão sinta-se satisfeito com o serviço público, e que estabeleceu lá um número mínimo de 70%. Agora, quando eu estou no município, eu não vou dizer se eu estou satisfeito com o serviço público federal só. Tem que pegar essa visão de tudo. Então, o que o Ministério fez, em função da experiência do CEPAM, no trato da gestão municipal, vocês topam uma parceria? Topamos. Eu preciso que esse instrumento seja adequado à realidade municipal. E foi isso que nós fizemos. Criamos um instrumento que é especialmente voltado à administração municipal. Não dá para a gente trabalhar, né, no município, acho que é Puri, né, o menor município, 900 e tantos habitantes, né, um instrumento adotado por uma Petrobras, onde talvez numa unidade organizacional da Petrobras tenha mais gente do que nesse município. E falando, eu pregando posturas que jamais seriam atingidas nesse município. Então nós tivemos esse cuidado. Esse instrumento, ele adota os 7 critérios universais de qualidade, certo? E procuramos fazer com que ele seja de fácil aplicação. Agora, como é que funciona isso? Eu entro com autoavaliação. Primeiro, faço adesão ao programa. Aplico esse instrumento de autoavaliação. Volta. Mais um. Depois de aplicado o instrumento de autoavaliação, internamente a equipe discute os pontos que precisam ser melhorados. Em cima disso é estabelecido um plano de ação. Esse plano é implantado, depois aplica-se a autoavaliação novamente. E é um ciclo, né? E a ideia é fazer com que a cada avaliação eu consiga obter uma pontuação maior, porque a pontuação ela vem atrelada à adoção de práticas que a gente recomenda no instrumento. Então, se eu tenho uma pontuação maior, é sinal que eu adotei práticas melhores, que me levam o quê? A gerar uma gestão democrática, participativa e empreendedora. Próximo, Márcio. O outro produto é aquilo que o nosso presidente colocou de manhã. Nós estamos em parceria com a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, trazendo um sistema de informações municipais. É um sistema integrado, vocês podem ver aqui, olha, ele tem um módulo de atendimento ao cidadão, outro de recursos humanos, serviços gerais, legislação, protocolo, cálculo, parte tributária e a parte orçamentária. Então, são módulos que cobrem todas as principais atividades do serviço público municipal e que são interligados e que me permitem extrair informações de cunho gerencial. Esse sistema, ele roda em rede, não requer nenhum equipamento especial, o XT não, esquece. O micro, né, convencional que a gente tem na prefeitura é suficiente para isso, roda em ambiente Windows. E o que é importante, tendo todo esse serviço informatizado, eu tenho condições de rapidamente implementar no governo eletrônico. É só criar uma interface para isso tudo e colocar, definindo o que eu quero fazer. Olha, eu quero que esse serviço seja disponível via internet, criar os canais para isso. Eu posso colocar o totem no coreto da praça principal, posso. Eu posso colocar um totem no paço municipal, posso. Enfim, eu defino onde eu quero colocar as coisas. E por fim, um outro produto, como o CEPAM é um centro gerador de conhecimento, nós estamos implementando um centro de educação à distância, exatamente para poder disponibilizar para o município aquilo que foi produzido no CEPAM, aquele conhecimento produzido no CEPAM. Tivemos uma experiência num curso por correspondência e optamos por adotar mídias mais atuais, né? É o CD-ROM e a internet. E hoje nós temos um curso já pronto, que é de atos administrativos. Então é aquela história, onde que é que eu uso um ofício, onde eu uso uma carta, né? O que é o memorando, como é que qual que é a forma de tratamento com o prefeito, com o presidente da república, com o governador, tá certo? E uma outra coisa pronta, quer dizer, está semi-pronta, está sendo testada na rede interna do CEPAM, é um curso de cerimonial para os municípios. Nós tivemos um exemplo disso aqui hoje de manhã.
Não é à toa que a Mônica, quando ficou lá em cima, né? Quem chamou primeiro? O prefeito. Qual que é a posição do prefeito? No centro da mesa. Depois, qual que é a outra autoridade que eu chamo? E foi posicionando. Existem leis para isso. E é comum o município estar recebendo autoridades, né, para uma inauguração, para um outro tipo de evento, e as coisas se perdem. Então, para poder facilitar a vida do gestor municipal, o CEPAM vem preparando esse material e em breve estará disponibilizando. Agora, como que eu acesso o CEPAM? O CEPAM está na internet. O nosso endereço é esse, www.cepam.sp.gov.br. O nosso e-mail geral é fpfl@cepam.sp.gov.br. E os telefones, o telefone Tron 38110300 e o fax 38135969. Mônica, trazer só 10 minutos. Tá bom? Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Até a próxima.